nome é Edson, tenho 42 anos e moro em Anápolis há mais de 2 décadas. Sou empresário do ramo de materiais de construção e sempre fui uma pessoa de fé, frequentando a Igreja Renascer no setor Jundiaí desde 2015. Foi lá que conheci a pastora Cleide, uma mulher que mudou completamente minha visão sobre prosperidade e bênçãos divinas. Cleide tinha 45 anos quando a conheci, era divorciada e mãe de 2 filhos. O que mais me impressionava nela era como Deus havia abençoado sua vida de forma sobrenatural. Ela liderava uma congregação de 3.500 membros, algo impressionante para os padrões de Anápolis. Todo domingo, ela apresentava o programa Renascer na Fé na TV Anhanguera, alcançando milhares de lares goianos. A prosperidade da pastora Cleide era visível para todos nós da congregação. Ela dirigia uma BMW 0 km, sempre impecável no estacionamento da igreja. Morava em um apartamento de R$800 mil no setor residencial Araguaia, um dos bairros mais nobres da cidade. Suas roupas eram sempre de marca, especialmente da Prada, e ela nunca hesitava em compartilhar como Deus havia transformado sua vida financeira. O que mais marcou nossa comunidade foi o famoso Milagre da Chuva, em 2017. Anápolis passava por uma seca terrível. Os reservatórios estavam no limite e a população sofria com o racionamento de água. Durante um culto especial, pastora Cleide orou por 3 horas seguidas, pedindo chuva para nossa cidade. No dia seguinte, uma tempestade inesperada encheu todos os reservatórios da região. A igreja arrecadava mensalmente cerca de R$180 mil, um valor impressionante que permitia diversos projetos sociais. Tínhamos uma creche que atendia 200 crianças carentes, um projeto de distribuição de cestas básicas e até um programa de microcrédito para empreendedores da comunidade. Cleide sempre dizia que a prosperidade de Deus não era apenas individual, mas devia ser compartilhada com os necessitados. Eu mesmo fui beneficiado pelas orações e conselhos da pastora. Minha empresa de materiais de construção cresceu exponencialmente depois que comecei a frequentar a Renascer. Em 2016, eu faturava cerca de R$15 mil mensais. Após seguir os ensinamentos sobre prosperidade bíblica da pastora Cleide, meu faturamento saltou para R$80 mil mensais em apenas 2 anos. A família da pastora também era exemplo para toda a congregação. Seu filho Tiago, de 19 anos, tocava guitarra no grupo de louvor e estudava engenharia na Universidade Estadual de Goiás. Sua filha Bruna, de 22 anos, havia se formado em administração e ajudava na gestão financeira da igreja. Era uma família abençoada que servia de inspiração para todos nós. Cleide sempre pregava sobre a importância da fé para alcançar a prosperidade material e espiritual. Ela dizia que Deus queria que seus filhos fossem prósperos em todas as áreas da vida. Suas pregações sobre o segredo da prosperidade sobrenatural lotavam o templo todas as quartas-feiras. Pessoas vinham de cidades vizinhas só para ouvir seus ensinamentos sobre como atrair as bênçãos divinas. Durante os cultos, era comum presenciarmos manifestações sobrenaturais através das orações da pastora. Ela tinha o dom de discernimento espiritual e conseguia revelar situações específicas da vida dos fiéis. Muitas vezes, ela orava por pessoas e recebia visões detalhadas sobre seus problemas familiares, financeiros ou de saúde. Era impressionante a precisão com que Deus falava através dela. A Igreja Renascer tornou-se um dos principais pontos de referência evangélica em Anápolis. Políticos, empresários e pessoas influentes da cidade frequentavam nossos cultos. A pastora Cleide havia construído uma reputação sólida de mulher de Deus, respeitada tanto pela comunidade religiosa quanto pela sociedade em geral. Sua influência ultrapassava os muros da igreja.
Nossa congregação vivia um período de grande crescimento e prosperidade no início de 2019. Os projetos sociais se multiplicavam. As células de oração se espalhavam pela cidade e o número de membros aumentava constantemente. Pastora Cleide sempre nos lembrava que estávamos vivendo um tempo de favor divino especial sobre nossa igreja e nossa cidade. Mas em março de 2019, especificamente no dia 13, uma quarta-feira que mudaria para sempre nossa percepção sobre a vida da pastora que tanto admirávamos. A quarta-feira, dia 13 de março de 2019, começou com uma chuva torrencial que castigava Anápolis desde o início da tarde. Mesmo assim, nosso templo ficou completamente lotado, com 347 pessoas presentes no culto de oração. Era impressionante como a chuva nunca conseguia diminuir a frequência dos fiéis da Renascer. Todos nós sabíamos que quartas-feiras eram especiais, pois a pastora Cleide sempre trazia revelações poderosas neste dia. Cheguei à igreja por volta das 19h30, como sempre fazia às quartas-feiras. O estacionamento estava abarrotado e eu tive que deixar meu carro 3 quadras distante do templo. A chuva havia alagado algumas ruas do setor Jundiaí, mas isso não impediu que a casa de Deus ficasse cheia. O clima pesado lá fora contrastava com a atmosfera de expectativa e fé que sentia dentro do santuário. O grupo de louvor, liderado pelo Tiago, filho da pastora, estava especialmente inspirado naquela noite. Ele tocava guitarra com uma unção diferente, como se soubesse que algo especial estava para acontecer. A irmã Dalva, responsável pela gravação dos cultos, havia posicionado sua câmera no local habitual para registrar mais um culto da nossa igreja. Ninguém imaginava que aquela gravação se tornaria um documento histórico do que estava por vir. Por volta das 20h15, pastora Cleide subiu ao púlpito vestindo um terno branco impecável. Ela sempre se apresentava de forma elegante, mas naquela noite havia algo especial em sua aparência. Seus olhos brilhavam de forma diferente e sua voz ecoava pelo templo com uma autoridade que parecia ainda maior que o normal. O tema escolhido por ela foi O Segredo da Prosperidade Sobrenatural, um dos seus ensinamentos favoritos. A pregação começou de forma normal, com pastora Cleide citando versículos bíblicos sobre prosperidade e bênçãos. Ela falava sobre como Deus desejava abençoar financeiramente seus filhos fiéis e como a fé era a chave para atrair essas bênçãos. Durante os primeiros 40 minutos, tudo transcorreu perfeitamente normal. A congregação respondia com entusiasmo aos seus ensinamentos, gritando amém e aleluia a cada revelação compartilhada. Mas exatamente aos 47 minutos de pregação, algo estranho começou a acontecer. Pastora Cleide começou a gaguejar de forma incomum. Suas palavras saíam embaralhadas e sem sentido. Ela tentava formar frases, mas os sons que saíam de sua boca não formavam palavras coerentes. A princípio, pensei que fosse apenas um momento de emoção espiritual, algo comum durante pregações intensas. Tiago foi o primeiro a perceber que algo estava realmente errado com sua mãe. Do altar onde tocava guitarra, ele podia ver claramente o rosto dela e notou que seus olhos estavam mudando de cor. Os olhos castanhos que todos conhecíamos estavam se tornando progressivamente mais escuros, até ficarem completamente pretos. Era como se uma sombra estivesse tomando conta de seu olhar, transformando sua expressão facial. A congregação começou a ficar inquieta com a situação inusitada que se desenrolava no púlpito. Alguns irmãos sussurravam entre si, tentando entender o que estava acontecendo com nossa pastora. O clima de adoração que pairava sobre o templo foi gradualmente sendo substituído por uma sensação de desconforto e preocupação. Eu mesmo senti um frio na espinha, como se uma presença estranha tivesse invadido nosso santuário.
Pastora Cleide tentou continuar pregando, mas suas palavras ficavam cada vez mais confusas e incompreensíveis. Ela segurava firmemente o microfone e caminhava de um lado para outro do púlpito, como se estivesse lutando internamente contra alguma força invisível. Suas mãos começaram a tremer visivelmente e pequenas gotas de suor escorriam por seu rosto, mesmo com o ar-condicionado ligado no templo. A irmã Dalva, que filmava o culto, percebeu que algo extraordinário estava acontecendo e manteve a câmera focada na pastora. Mais tarde, descobriríamos que ela havia capturado cada segundo daquele momento que mudaria para sempre nossa compreensão sobre guerra espiritual. O áudio da gravação registrou claramente como a voz da pastora Cleide foi se alterando progressivamente durante aqueles minutos de tensão. Por volta das 21h02, a situação tomou uma proporção que nenhum de nós esperava. O que havia começado como um simples gaguejar durante a pregação estava se transformando em algo muito mais sério e perturbador. Todos nós sentíamos que estávamos prestes a presenciar algo que marcaria para sempre nossas vidas espirituais. Foi então que pastora Cleide parou abruptamente de falar. Ficou imóvel por alguns segundos, olhando fixamente para a congregação. E algo terrível estava prestes a acontecer. De repente, pastora Cleide desabou no chão como se tivesse levado um soco invisível de uma força sobrenatural. O som do impacto ecoou por todo o templo, fazendo com que várias pessoas se levantassem de seus assentos em desespero. Seus olhos viraram completamente brancos, mostrando apenas a parte branca dos globos oculares, enquanto seu corpo começou a se contorcer de forma anormal. A temperatura do ambiente despencou pelo menos 10 graus instantaneamente, fazendo com que todos nós sentíssemos um frio gelado percorrer nossa espinha. Uma voz grave e masculina começou a sair da boca da pastora, mas o som estava completamente distorcido quando passava pelo sistema de som da igreja. Era como se o próprio microfone rejeitasse aquela voz demoníaca que não pertencia à nossa querida líder espiritual. O eco que se formava no templo criava um ambiente aterrorizante que fazia os cabelos de nossos braços se arrepiarem. Nunca havia presenciado algo tão assustador em minha vida. Dona Zilda, uma senhora de 70 anos que frequentava nossa igreja desde sua fundação, foi a primeira a gritar desesperadamente. "Gente, olhem as mãos dela!" Ela bradou com uma voz trêmula de terror. Todos nós direcionamos nossos olhares para as mãos da pastora Cleide e ficamos paralisados com o que vimos. Suas unhas estavam crescendo visivelmente diante de nossos olhos, se alongando de forma antinatural e tomando uma coloração escura. As mãos da pastora ficaram geladas como gelo, contrastando com o calor tropical que fazia do lado de fora do templo. Quando alguns obreiros tentaram tocá-la para ajudar, recuaram imediatamente ao sentirem a temperatura anormal de sua pele. Era como se toda a vida e calor humano tivessem sido sugados de seu corpo por uma força maligna. A frieza que emanava dela era tão intensa que formava uma pequena névoa ao redor de seu corpo. Tiago largou imediatamente sua guitarra e correu em direção ao púlpito onde sua mãe estava caída. O desespero em seus olhos era visível para toda a congregação, mas ele demonstrava uma coragem impressionante para um jovem de apenas 19 anos. Mesmo vendo sua mãe naquela condição aterrorizante, ele não hesitou em se aproximar para tentar ajudá-la. Era evidente que o amor filial superava qualquer medo que ele pudesse estar sentindo. A congregação entrou em pânico total, com muitas pessoas correndo em direção às saídas do templo. Gritos de desespero ecoavam por todo o santuário, misturando-se com orações desesperadas de quem decidiu permanecer no local. Crianças choravam nos braços de seus pais, que tentavam protegê-las daquela cena aterrorizante. O caos se instalou completamente em nosso ambiente de adoração e paz. Eu mesmo senti minhas pernas tremerem e um medo profundo tomar conta de todo o meu ser.
Minha primeira reação foi correr para longe dali, mas algo dentro de mim me dizia para ficar e lutar em oração pela libertação da nossa pastora. Era como se uma batalha espiritual estivesse acontecendo não apenas no púlpito, mas também dentro do coração de cada pessoa presente naquele templo. A fé estava sendo testada de forma extrema. O pastor auxiliar Wanderson, que estava sentado na primeira fileira, rapidamente subiu ao púlpito para tentar controlar a situação. Ele começou a orar em voz alta, pedindo a intervenção divina naquele momento de terror. Sua voz tremia, mas ele mantinha a autoridade espiritual necessária para enfrentar aquela manifestação demoníaca. Vários outros obreiros se juntaram a ele, formando um círculo de oração ao redor da pastora caída. A voz que saía da boca da pastora Cleide começou a ficar mais clara e compreensível, mas as palavras que ouvíamos nos arrepiavam até os ossos. Não era mais a voz doce e maternal que conhecíamos, mas sim algo gutural e ameaçador que parecia vir diretamente das profundezas do inferno. O contraste entre a pessoa que amávamos e aquela criatura no chão era devastador para todos nós. A irmã Dalva continuou filmando tudo, mesmo com as mãos tremendo de nervosismo e medo. Mais tarde, descobriríamos que sua coragem em manter a câmera ligada seria fundamental para documentar tudo o que aconteceu naquela noite. O registro audiovisual se tornaria uma evidência irrefutável da realidade da guerra espiritual que muitos cristãos preferem ignorar em suas vidas de fé. Por volta das 21h08, a situação tomou uma dimensão ainda mais aterrorizante. A entidade que havia tomado controle do corpo da pastora começou a se manifestar de forma mais agressiva e ameaçadora. O que tínhamos visto até aquele momento era apenas o início de uma batalha espiritual que se estenderia por várias horas. Mas o pior ainda estava por vir, pois aquela criatura demoníaca estava prestes a revelar segredos que chocariam toda a nossa congregação e abalariam os alicerces de nossa fé. A entidade demoníaca que havia tomado controle da pastora, Cleide, começou a falar de forma clara e ameaçadora, revelando segredos íntimos da vida de vários membros da nossa congregação. Sua primeira vítima foi o pastor auxiliar Wanderson, que estava orando desesperadamente ao seu lado. Com uma voz gutural e cheia de maldade, a criatura disse: "Wanderson, sua esposa não sabe que você tem uma amante há 2 anos, não é mesmo?" O rosto do pastor empalideceu instantaneamente, e todos nós ficamos chocados com aquela revelação devastadora. A congregação ficou em silêncio absoluto, apenas com o som dos soluços de algumas pessoas que choravam de medo e espanto. A entidade continuou suas revelações terríveis, apontando para a irmã Nilza, que estava na 5ª fileira. "E você, Nilza, roubando dinheiro da caixa de ofertas há 6 meses, R$ 1.200 por mês. Sua filha precisa de cirurgia, não é?" A pobre mulher desabou em lágrimas, confirmando involuntariamente a veracidade daquela acusação sobrenatural. O clima no templo se tornou ainda mais tenso quando a criatura direcionou seu olhar demoníaco para o casal Josivaldo e Elaine, que frequentava nossa igreja há 3 anos. "Josivaldo, você bate na sua esposa toda sexta-feira quando chega bêbado do trabalho, e ela esconde as marcas com maquiagem todos os domingos para vir ao culto." A revelação foi tão precisa e chocante que Elaine se levantou correndo do templo, enquanto seu marido abaixou a cabeça em vergonha total. Dona Zilda, a senhora que havia gritado sobre as mãos da pastora, tornou-se o próximo alvo das revelações demoníacas. A entidade riu de forma sinistra e disse: "Zilda, 70 anos mentindo para todo mundo. Seu marido não morreu de infarto. Você colocou veneno de rato na comida dele em 1985. A idosa senhora desmaiou na hora, sendo amparada pelos irmãos que estavam ao seu lado. Ninguém conseguia acreditar no que estava ouvindo.
A precisão dessas revelações era aterrorizante, porque apenas alguém com conhecimento sobrenatural poderia saber detalhes tão íntimos da vida dessas pessoas. Era evidente que aquela entidade maligna tinha acesso a informações que nenhum ser humano comum poderia conhecer. O medo tomou conta de todos nós, pois cada pessoa presente se perguntava quais segredos sobre sua própria vida poderiam ser revelados a seguir. Tiago, o filho da pastora, estava chorando desesperadamente ao ver sua mãe sendo usada como instrumento para humilhar e destruir a vida das pessoas que ela tanto amava. Ele tentava segurar as mãos geladas de sua mãe, mas a entidade o repelia com uma força sobrenatural. "Saia de perto, menino. Você não tem autoridade sobre mim", disse a criatura com desprezo. Mas havia algo diferente no tom de voz quando se dirigia ao jovem. A entidade continuou suas revelações devastadoras, apontando para outros membros da congregação e expondo seus pecados secretos diante de todos. Falou sobre adultérios, roubos, mentiras, vícios e toda sorte de pecados que as pessoas escondiam por trás de suas máscaras de santidade dominical. Era como se estivesse fazendo um inventário completo da hipocrisia presente naquele ambiente sagrado. O que mais me chamou a atenção era a forma como aquela criatura conhecia detalhes específicos que nem mesmo os cônjuges das pessoas sabiam. Ela mencionava datas exatas, valores de dinheiro, nomes de pessoas envolvidas e locais onde os pecados foram cometidos. Era impossível que aquelas informações fossem produto de fofoca ou dedução humana. Havia definitivamente uma fonte sobrenatural por trás daquele conhecimento assustador. Pastor Wanderson tentava continuar orando, mas estava visivelmente abalado pela revelação de seu adultério diante de toda a igreja. Sua autoridade espiritual havia sido completamente minada pela exposição pública de seu pecado secreto. Outros obreiros tentaram assumir a liderança da oração, mas todos estavam em estado de choque com as revelações que continuavam saindo da boca da pastora Cleide. A irmã Dalva, que filmava tudo, também se tornou alvo da entidade maligna. "Dalva, você está gravando tudo para vender o vídeo para os programas de televisão? Já calculou quanto vai ganhar com o sofrimento da sua pastora?" A acusação era tão específica e verdadeira que a mulher largou a câmera e saiu correndo do templo, confirmando suas intenções mercenárias mesmo naquele momento de horror. Por volta das 21h20, a entidade havia exposto os segredos de pelo menos 15 pessoas diferentes da congregação. O ambiente estava completamente devastado, com famílias destruídas, reputações arruinadas e a confiança mútua completamente abalada. Era como se aquela criatura demoníaca estivesse se alimentando da vergonha e do sofrimento de cada revelação feita. Mas então, algo ainda mais chocante estava prestes a acontecer, pois a entidade se preparava para revelar o maior segredo de todos: a verdade sobre o passado sombrio da própria pastora Cleide. A entidade demoníaca direcionou então sua atenção para revelar o segredo mais chocante de todos. Com uma risada sinistra que ecoou por todo o templo, ela começou a contar a verdade sobre o passado da pastora Cleide. "Agora vou contar para vocês como esta mulher que vocês tanto admiram conseguiu toda essa prosperidade", disse a criatura, fazendo uma pausa dramática que deixou todos nós em suspense total. O silêncio no templo era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de pessoas ainda abaladas pelas revelações anteriores. Agosto de 2004. Cleide estava falida, devia R$47 mil para agiotas e bancos. A entidade continuou com detalhes precisos que apenas a própria pastora poderia conhecer. Ela vendia produtos Avon e Natura de porta em porta aqui em Anápolis, mas não conseguia nem pagar o aluguel de sua casa simples no setor Vila Esperança.
A descrição da situação financeira desesperadora da pastora 15 anos antes nos deixou perplexos, pois nunca imaginávamos que ela havia passado por tamanha dificuldade. A criatura continuou revelando detalhes específicos sobre aquele período difícil da vida da pastora. Sua cliente, Dona Expedita, que morava na rua 7 de setembro, foi quem a levou até a macumbeira. A precisão dos nomes e endereços mencionados era assustadora. Mãe Jurema, terreiro na Feira da Sulanca, próximo ao terminal rodoviário de Anápolis. Cleide pagou R$800, todo o dinheiro que tinha, por um trabalho de prosperidade. Todos nós conhecíamos aquela região da cidade, famosa pelos trabalhos de Umbanda e Candomblé. Ela assinou um contrato de próprio punho, prometendo 15 anos de sucesso ministerial em troca de sua alma. A entidade revelou o detalhe mais aterrorizante de todos. O papel foi assinado com sangue menstrual dela mesma, como exigido por Mãe Jurema para selar o pacto. A descrição do ritual macabro fez várias pessoas vomitarem ali mesmo no templo. Era inacreditável descobrir que nossa líder espiritual havia feito um pacto diabólico para conseguir a prosperidade que tanto admirávamos. A entidade mostrou conhecer cada detalhe do ritual realizado naquele terreiro 15 anos antes. Mãe Jurema sacrificou um galo preto e uma pomba branca. O sangue foi misturado com azeite de dendê e mel. Cleide teve que beber a mistura e jurar fidelidade aos orixás. Cada palavra dita pela criatura demoníaca nos causava nojo e horror. Imaginar nossa pastora participando daqueles rituais satânicos era devastador para nossa fé e confiança. O prazo do contrato venceu exatamente no dia 13 de março de 2019. A entidade riu com satisfação diabólica. 15 anos de prosperidade em troca da alma. E hoje é o dia da cobrança. A precisão matemática do prazo nos deixou apavorados, pois percebermos que tudo havia sido calculado milimetricamente pelas forças das trevas. Não era coincidência que aquela manifestação demoníaca estivesse acontecendo exatamente naquela data específica. Tiago, o filho da pastora, chorava copiosamente ao ouvir aquelas revelações sobre o passado de sua mãe. Não pode ser verdade, ele murmurava entre lágrimas, recusando-se a acreditar que a mulher que o criou nos caminhos de Deus havia feito um pacto com o diabo. A dor no coração daquele jovem era visível para todos nós, pois sua imagem de mãe cristã exemplar estava sendo completamente destruída. A entidade continuou detalhando como a vida da pastora mudou drasticamente após aquele pacto diabólico. Em 6 meses, ela conseguiu capital para abrir a primeira loja de cosméticos. Em 2 anos, tinha 3 lojas. Em 5 anos, estava rica. A progressão da prosperidade relatada coincidia perfeitamente com o período que conhecíamos da vida da pastora. Tudo começou a fazer sentido de forma aterrorizante quando conectamos os pontos entre sua súbita ascensão financeira e aquele pacto macabro. Mãe Jurema orientou ela a se tornar pastora para ter mais influência e poder. A criatura revelou a estratégia diabólica por trás da vocação ministerial da pastora Cleide. Cada membro que ela conquistava para a igreja, cada dízimo arrecadado, cada oração atendida, tudo alimentava o poder das trevas que a sustentava. Era assustador descobrir que nossa igreja havia sido construída sobre bases espirituais podres e demoníacas. A congregação estava completamente devastada com aquelas revelações. Muitas pessoas saíram correndo do templo, incapazes de suportar a verdade sobre a líder que seguiam há tantos anos. Outras permaneceram paralisadas em seus assentos, em estado de choque total. Eu mesmo sentia minha fé sendo abalada de forma profunda, questionando tudo o que havia acreditado sobre prosperidade e bênçãos divinas. E agora chegou a hora de pagar o preço. A entidade disse com um tom de vitória diabólica. 15 anos de falsa prosperidade em troca de uma eternidade de sofrimento. A frieza com que falava sobre o destino da pastora nos gelava o sangue.
Era evidente que aquela criatura estava ali para executar um contrato firmado há muito tempo. Mas então descobriríamos que havia ainda mais detalhes sombrios sobre aquele pacto, incluindo informações sobre a própria mãe Jurema e suas instruções específicas para aquele momento de cobrança. A entidade demoníaca continuou revelando detalhes ainda mais assustadores sobre mãe Jurema e as instruções específicas que ela havia deixado para aquele momento. Jurema morreu de infarto fulminante em dezembro de 2018, disse a criatura com uma satisfação diabólica visível. Mas antes de morrer, ela gravou um vídeo em seu celular Samsung com instruções precisas para seus filhos de santo. A precisão dos detalhes sobre a morte da macumbeira e até mesmo a marca do celular usado demonstrava o conhecimento sobrenatural daquela entidade. No vídeo, Jurema orientou que Cleide deveria ser humilhada publicamente no primeiro culto após 15 anos do pacto. A criatura continuou com detalhes que nos arrepiavam. Ela deixou a data exata, 13 de março de 2019, 21 horas. Era aterrorizante descobrir que tudo havia sido planejado com tamanha precisão, incluindo o horário específico daquela manifestação demoníaca. Nada daquilo era coincidência ou acaso. A entidade revelou que mãe Jurema não havia feito apenas um pacto com a pastora Cleide, mas tinha uma verdadeira rede de clientes que haviam vendido suas almas. Outros 12 clientes já foram cobrados da mesma forma, disse a criatura com orgulho diabólico. Um empresário em Goiânia, 2 cantoras sertanejas, um vereador de Aparecida, uma apresentadora de televisão. A lista de pessoas famosas que teriam feito pactos similares nos deixou estarrecidos. Cada um foi humilhado publicamente quando seu prazo venceu. A tal entidade descreveu o padrão de cobrança usado por aquelas forças demoníacas. O empresário teve um surto durante uma reunião de negócios, as cantoras durante um show ao vivo, o vereador na Câmara Municipal. Era assustador imaginar que outras pessoas públicas haviam passado pela mesma situação constrangedora que estávamos presenciando naquele momento. A criatura então revelou detalhes específicos sobre as instruções deixadas por mãe Jurema para o caso da pastora Cleide. Jurema determinou que a humilhação deveria acontecer durante um culto lotado, na frente de todos os membros, disse ela com crueldade. A exposição pública faz parte do pagamento. A vergonha e o sofrimento alimentam nosso poder. Era evidente que aquelas forças malignas se alimentavam da dor e humilhação de suas vítimas. O celular com o vídeo foi entregue ao filho de Santo Osvaldo, que mora na rua 15 de novembro, número 222. A entidade forneceu o endereço específico que poderia ser verificado. Ele recebeu ordens para executar o plano exatamente como Jurema determinou. Precisão dos detalhes sobre a cadeia de comando daquela operação demoníaca era impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Tiago, ainda segurando as mãos geladas de sua mãe, perguntou com voz trêmula: "Por que você está contando tudo isso?" A entidade riu de forma sinistra e respondeu: "Porque faz parte do acordo, menino. A verdade deve ser revelada para tornar a humilhação completa." Era claro que cada palavra dita ali fazia parte de um plano, meticulosamente elaborado para causar o máximo de sofrimento possível. A criatura continuou explicando como mãe Jurema havia planejado cada detalhe da cobrança. Ela determinou que todos os segredos dos membros da igreja deveriam ser expostos primeiro, disse ela com satisfação, para mostrar como esta casa está cheia de hipocrisia e pecado, para abalar a fé de todos vocês. Era uma estratégia diabólica para destruir não apenas a pastora, mas toda a congregação simultaneamente. Jurema sabia que a fé de vocês seria abalada ao descobrir a verdade sobre sua líder. A entidade continuou sua explicação cruel. E quando a fé é destruída, nós ganhamos mais poder sobre as almas. Era assustador perceber como aquelas forças demoníacas tinham um entendimento profundo sobre psicologia humana e guerra espiritual.
Cada movimento era calculado para causar danos máximos. A congregação estava completamente devastada com aquelas revelações sobre o planejamento por trás daquela noite de horror. Muitas pessoas questionavam sua própria fé, exatamente como a entidade havia previsto. Se nossa pastora fez pacto com o diabo, em quem podemos confiar? Era a pergunta que ecoava no coração de cada pessoa presente naquele templo amaldiçoado. E o mais interessante, a criatura disse com uma pausa dramática, é que Jurema deixou uma lista com os nomes de outras pessoas desta cidade que também fizeram pactos. A ameaça implícita naquela declaração nos aterrorizou, pois percebemos que outras pessoas importantes de Anápolis poderiam estar envolvidas em situações similares. Mas então, a entidade direcionou sua atenção especificamente para Tiago e disse algo que mudaria completamente o rumo daquela batalha espiritual. Esse menino tem algo diferente. Ele jejuou 21 dias, pedindo pela libertação da mãe. A entidade demoníaca fixou seu olhar aterrorizante diretamente nos olhos de Tiago. E pela primeira vez naquela noite, percebi uma mudança em seu tom de voz. Havia algo que parecia receio. Esse menino tem autoridade espiritual, disse a criatura com relutância evidente. Ele jejuou 21 dias, pedindo especificamente pela libertação da mãe. A revelação nos surpreendeu, pois nenhum de nós sabia sobre o jejum prolongado que o jovem havia feito nas últimas 3 semanas. Tiago se levantou com determinação impressionante para um rapaz de apenas 19 anos. Suas lágrimas haviam parado de cair e seus olhos demonstravam uma firmeza espiritual que contrastava com o desespero de momentos antes. Eu sabia que algo estava errado com minha mãe, ele disse com voz firme, olhando diretamente para a entidade. Por isso busquei a Deus em jejum e oração durante 3 semanas seguidas. A coragem daquele jovem em enfrentar uma criatura demoníaca nos inspirava e ao mesmo tempo nos assustava. A entidade tentou intimidar Tiago, mas era evidente que sua presença incomodava as forças das trevas. Saia de perto, menino. Você não entende o poder com que está lidando, disse a criatura com menos convicção que antes. Tiago, no entanto, não recuou 1 centímetro sequer. Ele segurou firmemente as mãos geladas de sua mãe e começou a orar em voz alta. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia do corpo da minha mãe. O efeito da oração de Tiago foi imediato e visível. A entidade demoníaca começou a se contorcer violentamente, como se as palavras do jovem causassem dor física à criatura. Não. Você não tem autoridade sobre mim. O contrato ainda está valendo, gritou a entidade, mas sua voz estava visivelmente mais fraca que antes. Era impressionante ver como a fé genuína daquele rapaz estava causando impacto real naquela batalha espiritual. Pastor Wanderson, mesmo abalado pelas revelações sobre seu adultério, recuperou a compostura ao ver a coragem de Tiago. Ele se juntou ao jovem na oração, seguido por outros obreiros que ainda permaneciam no templo. Senhor Jesus, nós declaramos que o sangue do Calvário é maior que qualquer pacto diabólico. Orou o pastor com renovada autoridade espiritual. A união dos homens de Deus em oração começou a criar uma atmosfera de fé que contrastava com o medo que dominava momentos antes. A entidade revelou então por que Tiago representava uma ameaça real aos seus planos diabólicos. Ele orou especificamente pela quebra de pactos. Pediu revelação sobre a vida espiritual da mãe, disse a criatura com irritação crescente. E jejuou, comendo apenas uma refeição por dia, bebendo apenas água. A descrição do jejum rigoroso do jovem nos fez entender a seriedade de sua busca espiritual. Durante aquelas 3 semanas, Tiago continuou orando com uma autoridade que parecia vir diretamente do céu. Eu renuncio a todo pacto feito pela minha mãe, declarou ele com voz firme. Eu quebro toda maldição hereditária em nome de Jesus Cristo.
A cada palavra proferida pelo jovem, a entidade se manifestava com mais agonia e desespero. Era evidente que suas orações estavam causando danos reais ao poder demoníaco que controlava sua mãe. A criatura tentou uma última estratégia para intimidar Tiago. Seu pai morreu em um acidente de carro em 2005. Mas não foi acidente. Foi vingança por causa do pacto de sua mãe. A revelação sobre a morte do pai de Tiago foi devastadora, mas o jovem não se deixou abalar. Mesmo que minha família tenha sofrido, eu confio no poder de Deus para restaurar tudo, respondeu ele com maturidade espiritual. Impressionante. Outros membros da congregação que haviam permanecido no templo começaram a se inspirar na coragem de Tiago. A irmã Beatriz, uma intercessora conhecida na igreja, se juntou ao círculo de oração ao redor da pastora caída. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Ela orou com fervor. Gradualmente, uma corrente de oração se formou, com cerca de 30 pessoas unindo suas vozes em intercessão. A entidade começou a demonstrar sinais claros de enfraquecimento. Sua voz ficou mais rouca e suas manifestações físicas menos intensas. O menino, ele tem cobertura espiritual. Alguém está orando por ele, murmurou a criatura com crescente desespero. Mais tarde, descobriríamos que a avó materna de Tiago, Dona Neuza, havia estado em jejum e oração, intercedendo especificamente por ele durante aqueles 21 dias. A batalha espiritual estava tomando um rumo completamente diferente com a intervenção corajosa de Tiago. O que havia começado como uma sessão de humilhação pública estava se transformando em uma demonstração do poder da oração e do jejum. A fé genuína daquele jovem estava literalmente mudando o curso dos eventos sobrenaturais que presenciávamos. Mas a luta ainda estava longe do fim, pois a entidade demoníaca se preparava para uma resistência ainda mais intensa, e a noite de batalha espiritual estava apenas começando. A partir das 21h17, iniciou-se a batalha espiritual mais intensa que já presenciei em minha vida. A entidade demoníaca, vendo sua autoridade sendo questionada pela oração de Tiago, intensificou suas manifestações de forma aterrorizante. O corpo da pastora Cleide começou a se contorcer com uma força sobrenatural que quebrou 3 cadeiras de plástico que estavam próximas ao púlpito. O som das cadeiras se estilhaçando ecoou pelo templo como tiros de espingarda. Pastor Elton, líder da denominação em Goiás, havia sido chamado às pressas e chegou ao templo carregando uma bolsa com óleo ungido e água benta. Ele assumiu imediatamente a liderança da oração, trazendo uma autoridade espiritual que todos nós reconhecemos instantaneamente. Esta é uma batalha que exige experiência em libertação, disse ele para os obreiros presentes. Sua presença trouxe esperança renovada para todos que permaneciam no templo, enfrentando aquela guerra espiritual. A manifestação mais assustadora aconteceu por volta das 22h15, quando o corpo da pastora Cleide literalmente levitou 20 centímetros do chão por exatos 15 segundos. Todas as pessoas presentes viram claramente sua silhueta suspensa no ar, desafiando completamente as leis da física. Eu mesmo fiquei paralisado diante daquela demonstração sobrenatural de poder demoníaco. A força que sustentava seu corpo no ar era visivelmente antinatural e aterrorizante. A entidade falava em dialetos africanos que nenhum de nós conseguia compreender. Mas Pastor Elton explicou que eram línguas usadas em rituais de candomblé e umbanda. Ela está invocando outros espíritos para ajudá-la, disse ele com preocupação evidente. O som daqueles idiomas estranhos criava uma atmosfera ainda mais pesada no ambiente, como se outras presenças demoníacas estivessem sendo convocadas para aquela batalha. Durante a oração,
Descobrimos que vários objetos que a pastora havia comprado com dinheiro do pacto precisavam ser quebrados para enfraquecer o poder demoníaco. Pastor Elton orientou que trouxéssemos 7 itens específicos: um anel de ouro, um colar de pérolas, uma estátua de cristal, um quadro decorativo, uma taça de prata, uma Bíblia de capa dourada e um crucifixo ornamentado. Um por um, quebramos cada objeto no chão do templo, e a cada quebra a entidade gritava de dor. Por volta das 23h45, a situação ficou tão intensa que quase desistimos da batalha. A pastora Cleide havia adquirido a força de 10 homens, sendo necessários 6 obreiros para conseguir controlá-la durante as orações. Seus gritos demoníacos eram tão altos que vizinhos da igreja ligaram para a polícia reclamando do barulho. Era evidente que estávamos lidando com uma força sobrenatural que superava qualquer capacidade humana normal. Tiago permaneceu firme durante toda a batalha, mesmo quando a entidade tentou atacá-lo fisicamente. Em determinado momento, ela conseguiu se soltar dos obreiros e partiu em direção ao jovem com as unhas alongadas, como se quisesse feri-lo. Mas uma força invisível pareceu protegê-lo, pois a pastora caiu novamente no chão antes de conseguir tocá-lo. "Ele tem proteção angelical", murmurou pastor Elton com admiração. A virada na batalha aconteceu quando descobrimos que a entidade tinha medo específico de um versículo bíblico. João 8, verso 36. Toda vez que alguém recitava, "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres", a criatura se contorcia em agonia extrema. Pastor Elton orientou que repetíssemos esse versículo em uníssono, criando uma corrente de declaração bíblica que claramente incomodava as forças demoníacas. Por volta da 00:20, apenas 31 pessoas permaneciam no templo enfrentando aquela guerra espiritual épica. Muitos membros da congregação haviam saído durante as primeiras horas, incapazes de suportar a intensidade daquela batalha. Os que ficaram eram intercessores experientes e pessoas com fé inabalável na vitória de Cristo sobre as trevas. Era um grupo pequeno, mas determinado a ver a libertação da pastora. A entidade tentou várias estratégias para nos desencorajar durante aquelas horas de batalha. Ela ameaçou matar a pastora, disse que outros membros da igreja também tinham pactos secretos e chegou a profetizar desgraças sobre nossas famílias. Mas pastor Elton nos orientou a não dar ouvidos às mentiras demoníacas e manter o foco exclusivamente na oração de libertação. O momento mais crítico da batalha aconteceu quando a entidade revelou que tinha reforços chegando a 00:30. "Outros virão. Vocês não conseguirão resistir", disse ela com uma confiança renovada que nos preocupou profundamente. Era evidente que precisávamos conseguir a libertação antes desse horário, ou a situação poderia se tornar ainda mais perigosa. Mas então, exatamente às 00:43, algo extraordinário finalmente aconteceu que mudaria completamente o rumo daquela batalha sobrenatural. Exatamente às 00:43, a pastora Cleide deu um grito ensurdecedor que literalmente quebrou 4 vidros das janelas da igreja. O som foi tão alto e penetrante que todos nós tampamos os ouvidos instintivamente, sentindo uma dor física causada pelo volume daquele brado demoníaco. Imediatamente após o grito, seu corpo desabou completamente no chão, ficando totalmente imóvel, como se toda a energia sobrenatural tivesse sido drenada de uma só vez. O silêncio que se seguiu foi absoluto e aterrorizante. Por 18 minutos exatos, a pastora permaneceu inconsciente no chão do púlpito, enquanto todos nós aguardávamos em oração silenciosa para ver se ela despertaria. Pastor Elton verificou seus sinais vitais e confirmou que ela estava respirando normalmente, mas completamente desacordada. A tensão no ambiente era palpável,
pois não sabíamos se a libertação havia realmente acontecido ou se era apenas uma pausa na batalha. Quando a pastora finalmente abriu os olhos, às 1h01 da madrugada, a primeira coisa que fez foi chorar desesperadamente. Suas lágrimas brotavam como cachoeiras, molhando todo o chão ao seu redor. "O que aconteceu comigo?" Ela perguntou com voz fraca e confusa, olhando ao redor do templo destruído pelos eventos da noite. Era evidente que ela não se lembrava de absolutamente nada do que havia ocorrido durante aquelas 4 horas de possessão demoníaca. Tiago foi o primeiro a se aproximar de sua mãe, abraçando-a com lágrimas de alívio nos olhos. "Mãe, você estava possessa, mas Deus te libertou", ele disse com voz embargada pela emoção. A pastora olhou para seu filho com uma expressão de total confusão, tentando processar aquela informação impossível de aceitar. "Possessa? Como assim, meu filho? Eu estava pregando sobre prosperidade", ela murmurou, ainda desorientada. Pastor Elton se aproximou da pastora com gentileza, mas também com firmeza espiritual. "Irmã Cleide, durante essas horas, uma entidade demoníaca falou através de você e revelou coisas sobre seu passado", disse ele cuidadosamente. "Precisamos conversar sobre um pacto que você fez há 15 anos com uma macumbeira chamada Mãe Jurema." A menção daquele nome fez a pastora empalidecer instantaneamente, confirmando a veracidade das revelações. Foi então que a pastora desabou em lágrimas ainda mais intensas, desta vez de arrependimento e vergonha profunda. Na frente dos 31 fiéis que haviam resistido até o fim daquela batalha espiritual, ela confessou chorando: "Eu vendi minha alma por dinheiro. Perdoe-me, irmãos. Eu pequei contra Deus e contra vocês." Suas palavras ecoaram pelo templo silencioso, criando um momento de profunda comoção espiritual. A congregação que permaneceu explodiu em lágrimas simultâneas, com muitos irmãos caindo de joelhos em arrependimento pelos próprios pecados. A confissão pública da pastora havia criado uma atmosfera de quebrantamento genuíno que contagiou a todos os presentes. "Nós também pecamos, pastora. Todos nós precisamos de perdão", disse a irmã Beatriz entre soluços, representando o sentimento geral de todos ali. Pastora Cleide começou então a relatar detalhes específicos de seu passado que confirmavam tudo o que a entidade havia revelado durante a possessão. "Em 2004, eu estava desesperada. Devia muito dinheiro. Uma cliente me levou até aquela macumbeira", ela confessou com voz quebrada. "Eu assinei um papel com meu próprio sangue. Prometi 15 anos de sucesso em troca da minha alma." Cada palavra sua era intercalada por soluços de arrependimento genuíno. A pastora revelou que durante todos aqueles anos de ministério, ela sabia que algo estava errado espiritualmente. "Eu tentava orar, mas sentia um peso terrível. Tentava ler a Bíblia, mas as palavras pareciam vazias." Ela descreveu sua condição espiritual durante os anos do pacto. "Eu sabia que minha prosperidade não vinha de Deus, mas estava com medo demais para confessar." A honestidade brutal de sua confissão tocou profundamente o coração de todos os presentes. Tiago segurou as mãos de sua mãe e disse algo que marcou profundamente aquele momento de restauração. "Mãe, eu jejuei 21 dias, porque Deus mostrou no meu coração que você precisava de libertação. Eu nunca duvidei que Ele te amava." O amor incondicional daquele jovem por sua mãe, mesmo descobrindo toda a verdade sobre seu passado, foi um exemplo poderoso de perdão cristão. Pastor Elton orientou toda a congregação presente a orar pelo perdão e restauração da pastora. "Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra." Ele citou Jesus, lembrando a todos que ninguém ali estava livre de falhas morais. A oração coletiva que se seguiu foi um dos momentos mais tocantes de arrependimento e perdão que já presenciei em toda a minha vida cristã. A libertação da pastora Cleide estava completa, mas agora começava uma nova jornada de restauração e mudança radical de vida que chocaria toda a cidade de Anápolis pelos próximos meses.
Nos 60 dias seguintes àquela noite de libertação, a pastora Cleide tomou decisões que chocaram completamente a cidade de Anápolis. Ela vendeu absolutamente tudo que havia adquirido com o dinheiro do pacto diabólico. O apartamento de R$800 mil no setor residencial Araguaia, a BMW 0 km, todas as suas joias da Vivara, as roupas de marca e até mesmo móveis caros de sua casa. O valor total arrecadado foi de R$1.200.000, quantia que ela doou integralmente para 3 orfanatos de Anápolis. A mudança radical de vida da pastora foi tema de conversas em toda a cidade. Ela se mudou para uma casa simples de R$150 mil no setor Vila Brasília, um bairro de classe média baixa, bem distante do luxo que estava acostumada. Trocou suas roupas de grife por vestimentas simples e passou a se locomover de ônibus ou de bicicleta pelas ruas da cidade. A transformação era tão visível que quem a conhecia antes mal conseguia reconhecê-la, com o apoio incondicional de Tiago e de pastor Elton. A pastora Cleide fundou o Ministério Quebra de Pactos, uma organização dedicada exclusivamente a ajudar pessoas que haviam feito acordos com forças demoníacas. Ela alugou uma pequena sala comercial no centro de Anápolis e começou a atender gratuitamente qualquer pessoa que buscasse libertação de pactos diabólicos. Sua experiência pessoal a tornava uma conselheira única e eficaz nesse tipo de ministério. O trabalho da pastora rapidamente ganhou reconhecimento em toda a região. Em 5 anos de ministério, ela conseguiu documentar a libertação de 127 pessoas que haviam feito pactos similares ao seu. Cada caso era registrado com detalhes, incluindo fotos, declarações por escrito e testemunhos em vídeo dos libertos. A documentação rigorosa dava credibilidade ao trabalho e atraía pessoas de várias cidades de Goiás. A repercussão do ministério foi tão grande que a pastora Cleide foi convidada para dar seu testemunho no Jornal da Record Goiás, alcançando milhares de telespectadores em todo o estado. Sua aparição na televisão gerou ainda mais procura por seus serviços, com pessoas viajando de Brasília, Goiânia e até mesmo de outros estados para receber oração e orientação sobre quebra de pactos diabólicos. Nas redes sociais, a pastora Cleide construiu uma comunidade impressionante de 89 mil seguidores no Instagram, onde compartilha diariamente ensinamentos sobre libertação espiritual e quebra de maldições. Seus vídeos alcançam milhares de visualizações. E os comentários são repletos de testemunhos de pessoas que foram impactadas por sua mensagem de arrependimento e restauração. O maior sucesso editorial veio com a publicação de seu livro, Livre do Pacto, Minha Jornada das Trevas para a Luz, que se tornou best-seller em todas as livrarias cristãs de Goiás. O livro detalha sua experiência completa, desde o momento do pacto até a libertação, servindo como guia prático para pessoas que desejam se livrar de acordos demoníacos. As vendas ultrapassaram 10 mil exemplares apenas no primeiro ano. Tiago, que se formou em engenharia, decidiu largar sua carreira para se dedicar integralmente ao ministério da mãe. Ele se tornou um especialista em discernimento espiritual e hoje é responsável pela parte técnica do ministério, incluindo as gravações, transmissões ao vivo e organização dos atendimentos. Sua dedicação ao trabalho de libertação inspirou outros jovens da cidade a se envolverem em ministérios similares. O relacionamento entre mãe e filho se fortaleceu tremendamente após aquela noite de libertação. Minha mãe se tornou a mulher de Deus que sempre sonhei que ela fosse. Tiago costuma dizer em seus depoimentos. Ver a transformação dela me ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar com Deus. O testemunho da família se tornou referência de restauração familiar em toda a região. Hoje, 7 anos depois daquela noite que mudou nossas vidas, posso afirmar que a transformação da pastora Cleide é um dos maiores milagres de restauração que já presenciei.
ela conseguiu não apenas se libertar de seu passado sombrio, mas também dedicar sua vida a libertar outras pessoas que cometeram os mesmos erros que ela. Seu ministério se tornou uma luz de esperança para milhares de pessoas em todo o Brasil. A Igreja Renascer foi completamente reformulada após aqueles eventos, com uma liderança renovada e um foco maior em santidade e transparência. Pastor Elton assumiu a liderança definitiva da congregação, e hoje temos uma comunidade mais madura espiritualmente, que aprendeu valiosas lições sobre os perigos da busca por prosperidade através de meios questionáveis. Nossa fé foi testada, mas saiu mais forte daquele vale de sombras. A história da pastora Cleide me ensinou que não importa quão profundo alguém tenha caído nas trevas, o amor e o perdão de Deus são sempre maiores que qualquer pacto diabólico. Como está escrito em João 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ela é a prova viva de que essa promessa bíblica é real e transformadora.